Agora, para a gente poder refletir um pouco do cristianismo à luz da doutrina espírita, e hoje ficou para a gente poder pensar aí um pouquinho sobre as leis morais. Claro que a gente vai, tem o objetivo de avulsar, de provocar nas pessoas aquele desejo de estudar essas leis, que a gente possa tentar trazer isso no nosso caminhar do dia a dia. Bom, só que antes de falar das leis morais propriamente dito, a gente só queria recordar um bocadinho aqui que esse mês que a gente está encerrando agora de abril, a gente está fazendo 165 anos do Livro dos Espíritos, do lançamento dele, que foi em 1857, o primeiro lançamento, primeiro livro editado. Opa, espera aí que não... Ele teve 501 perguntas. Não está querendo passar aqui não, deixa eu tentar de novo aqui. Mas o primeiro livro foi lançado em 1557, teve 501 perguntas, e posteriormente, em 1860, Kardec, então, ele revisa aquela obra e faz uma complementação dela, passando o Livro dos Espíritos que a gente conhece hoje, tendo 1019 perguntas. Como ele mesmo coloca lá no Evangelho, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1860, precisava ser revisado, as outras questões, e dentro do tempo ele lançou a segunda versão do livro, 3 anos depois, 1860, com 1019 perguntas. E Kardec, que ele era muito coerente com tudo que ele fazia, ele não deixava que nada tivesse as suas pesquisas, as suas comprovações, para que ele pudesse dar sequência. E ele explica lá, então, nessa Revista Espírita, que esse prazo de 3 anos foi o prazo onde ele revisou todas as informações que vieram, onde ele... Opa, agora deu. Seria esse aí, onde ele revisou tudo aquilo que já havia dito, que os Espíritos já haviam ditado. Não é porque os Espíritos ditavam, não é porque ele confiava que ele não deixava de pesquisar. Então, dentro desse prazo, aí desses 3 anos, houve um reestudo e veio então o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos, que ele é dividido aí em 4 partes, como a gente sabe, Então, a primeira parte dele ali, fala das causas primárias, ou das causas... Tudo aquilo, como que tudo começou, foi todo desenvolvido no livro A Gênese, que embora é a primeira parte do Livro dos Espíritos, a Gênese foi o último livro a ser lançado. A gente precisava de conhecer as outras obras, mas então a primeira parte toda trabalhada lá no livro A Gênese. A segunda parte ali do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, é o Livro dos Médiuns, detalhada no Livro dos Médiuns, onde traz para a gente essa comunicabilidade, que é uma dos pilares da doutrina espírita, com os espíritos desencarnados. Terceira parte das leis morais é o que a gente vai falar um bocadinho hoje, está toda trabalhada e desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente costuma dizer que é o nosso manual de bem viver, de como a gente deve proceder. Última parte, quarta ali, das esperanças e consolações, também toda trabalhada no livro Céu e Inferno, onde elimina o inferno da forma com que a gente sempre imaginou, nesse sofrimento eterno, mas também elimina o céu da forma que a gente sempre imaginou, anjinho tocando harpa, coloca isso tudo dentro de uma justiça, de acordo com as nossas ações. Bom, então, para a gente começar a falar das leis morais, para ir de encontro lá com o Livro dos Espíritos, a gente buscou, bem antes da doutrina espírita, quando
que a gente disse lá, a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Immanuel Kant, né, um filósofo, ele estava falando ali da humanidade, né? O que o homem ele precisa, como ser humano, conhecer, ele precisa aprender para ser homem, para ser humano. Que muitas vezes a gente costuma dizer, quando a gente vê as ações das pessoas, fala, nossa, nem parece que é um ser humano, né? Porque muitas vezes achamos que o que vai nos diferenciar dos animais irracionais é simplesmente isso, o raciocínio, e vai muito além disso. Então, a gente guarda isso aí, a gente vai voltar a falar nela, porque ela vai totalmente de encontro com as colocações dos espíritos e de Kardec, né, quando entra aí, então, na parte terceira do Livro dos Espíritos. A gente colocou aí o Evangelho, porque todo o Evangelho é trabalhado essa terceira parte. E o Livro dos Espíritos, aí, ele vai da pergunta 614 até a pergunta 892, ele fala das leis morais. Desconfigurou um bocadinho ali. E a gente colocou até aqui, o capítulo termina na pergunta 919, porque, por último, ele trata ali da perfeição moral. Ela não é uma lei, né, não faz parte das leis, mas ela é o resumo de todas as outras que vêm ali. Ele desconfigurou bastante aqui, gente, não sei porque, a gente já tinha até feito isso aqui antes, mas eu não vou perder o tempo com a configuração, eu vou comentando e a gente vai entender ali. Essa primeira parte ali, a gente tinha um tracinho ali que ele dividia as duas primeiras leis, a lei divina ou lei natural e a lei da adoração, como sendo o que trazia um relacionamento do homem com Deus. Seria essas duas primeiras leis, a lei divina ou natural e a lei da adoração. É onde os espíritos mostram, através do questionamento de Kardec, o que é essa lei divina, né? Como sendo uma lei de Deus imutável, não há mudança. Desde os primeiros tempos criadas até hoje, não há qualquer mudança dela. E se a gente perceber, até onde a gente traz na nossa memória, a gente pode buscar lá nas passagens de Moisés, onde ele trouxe os 10 mandamentos para a gente. Depois Jesus resume todo esse mandamento, dizendo, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Depois complementa isso dizendo, agora o segundo mandamento eu vos dou, amar o teu próximo como eu vos amo, eu, Jesus. Então, mostrando para a gente que existe essa lei, em momento algum, quando Jesus disse aqui, ele também disse, não vim mudar a lei, aquela lei divina que chegou através de Moisés. A doutrina espírita também não veio mudar absolutamente nada do que Jesus disse, mas veio abrir a nossa mente, mostrar um caminho diferente de compreensão. Então, a lei divina é essa lei que está na nossa consciência. Todos nós temos ela dentro de nós. É o meio que nós temos de acessá-la, está lá na nossa consciência. Por isso que nós cometemos o erro até o momento que, cara, o que está acontecendo aqui? Aquilo começa a nos incomodar. E isso vai começar de dentro de nós, né? Até o momento que isso não acender lá, a gente comete erros. Quando chega o momento que nós não damos conta de resolver isso sozinho, Deus, na sua bondade, como aquele pai que chega a hora do filho ir para a escola, que pega na mãozinha e põe lá, agora vai ficar chorando, vai ficar triste, mas precisa, porque deu a hora da escola, chega aqueles momentos que nos incomoda na vida, que vem a dor, que vem o sofrimento, criado por nós, né, com as nossas ações, é onde começa a nos despertar, fazer com que a gente volte para dentro de nós mesmos, para ver o que é que está acontecendo, por que está vindo tanta dor, por que está vindo tanto sofrimento. Essa volta para o nosso interior, a gente encontra com o que lá dentro? A lei divina, que está nessa consciência, né, que faz a gente buscar. Também, ainda a relação do homem para com Deus, está aí a adoração, que é o nosso meio de estar, é o nosso WhatsApp com Deus, né? Basta o nosso pensamento e a gente está ligado a Ele. Não precisa de palavras especiais, precisa de sentimento,
precisa de pensamento ligado a Ele, né? Claro que é importantíssimo aquele momento que a gente passa para poder orar, não só o momento que a gente vai usar das nossas palavras ou dos nossos pensamentos para ligar a Deus, mas faz parte da oração aquele momento que a gente para logo depois, para poder ouvir a resposta. Que às vezes cobramos tanto, mas eu oro tanto, eu peço tanto e nada acontece. E qual o momento que a gente para um pouquinho, que a gente tira aquele tempo para poder meditar sobre aquilo que a gente pediu, até mesmo sobre aquilo que a gente já agradeceu, sobre a adoração também, por que não? Mas a correria, às vezes a gente vai falando automaticamente, não que não seja importante a palavra, a oração expressa da palavra, mas é preciso que a gente pare. É preciso que verdadeiramente a gente se ligue, né? Não basta eu pegar aqui o celular e mandar um monte de mensagem e depois eu desligar. Então é preciso que essa oração que nos coloca em contato direto com esse Pai, e por isso que as nossas orações têm que ser ligadas a Deus, a Jesus. Eu posso ter a melhor mãe do mundo, a melhor avózinha do mundo, se ela estiver desencarnada, a minha oração tem que ser para Deus, tem que ser para Jesus, porque pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não necessariamente ela está ali apta para poder atender. Quem vai atender os nossos pedidos é Deus. Então, nessa relação do homem para com Deus, é preciso da gente entender que a oração é o canal de ligação direto com esse Pai. Olha que bênção! E não temos desculpa para poder dizer assim, olha, eu não sei nem como orar, eu não sei nem como fazer isso. Basta a gente parar e pensar, Deus, me ouve, estou aqui em dor, estou aqui em sofrimento, porque Jesus já nos disse lá, olha, bate a porta que ela vai abrir. Se tiver pesado, me chama que eu vou dividir o fardo. E para não falar que a gente não dá desculpa que não consegue orar, ele deixou o Pai Nosso como exemplo. Apenas um exemplo. E hoje, da doutrina espírita também, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, só orações. A gente encontra lá de tudo quanto é forma, para aquele que já desencarnou, para aquele que é sofredor, para aquele que está preso. Os Espíritos deixaram lá mais e mais modelos. Mas a gente precisa apenas de pensar em Deus, de criar a imagem de Jesus na nossa mente e nos ligar a Ele. Esse é o meio mais eficaz que a gente vai ter, né, para poder seguir. Então, olha lá, a lei divina natural é a lei de Deus, né, imutável, única, e a adoração é essa elevação dos nossos pensamentos a Deus. E a gente recorda Joana de Ângeles nesse livro aqui, que é um livro também todo trabalhado em cima dessas leis, né? E o nome dele é Leis Morais da Vida, através da psicografia de Divaldo, e ela coloca para a gente assim, o desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia. O que ela está dizendo aqui para a gente? Que a nossa infelicidade, o nosso sofrimento, a nossa dor, só existe porque nós infringimos essa lei. Porque nós vamos em desacordo, agimos em desacordo com essa lei divina, com essas leis morais que a gente tem. Todas as vezes que nós infringimos essa lei de Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, todas as vezes que nós causamos um mal a isso, nós vamos sofrer a consequência disso. E ninguém foge ao reajuste dessa lei, por causa da lei de causa e efeito. Aquilo que a gente vai semeando, uma hora a gente vai colher. Não temos como escapar dessa colheita. A gente vai escolher ali a semente, vai plantar, a gente pode arrepender daquela semente, pode consertar no meio do caminho, mas a colheita ela vai ser de acordo com aquilo que nós escolhemos plantar. É o que Joana de Ângeles nos alerta aí, né? Ninguém vai conseguir escapar disso. E ainda dando sequência lá nas leis morais, agora
dividimos algumas leis que ela vai de encontro com as relações do homem para consigo mesmo. E a gente apontou aí a lei do trabalho, de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, e a gente vai apenas pontuar alguma delas aqui, né, como a lei do trabalho que existe ali. Então, o trabalho é uma lei divina, é uma lei de Deus. Estamos todos comprometidos com essa lei. Até aí, quando a gente infringe essa lei, por qualquer motivo, a gente vai sofrer a consequência disso. Então, a necessidade do trabalho é uma lei natural. A gente vê isso até nos próprios animais. Eles têm que ir em busca da sua comida, da sua alimentação. É uma forma de trabalho. E os Espíritos colocam para a gente que a necessidade do nosso trabalho aqui, físico, é a necessidade de nos mantermos. É importante. E para isso ele faz com que haja um desenvolvimento intelectual muito grande. Porque o que a gente faz? A gente vai em busca do estudo para a gente conseguir algo melhor aqui na nossa vida. Isso é extremamente positivo, porque faz com que cada um dos espíritos, cada um de nós, nos desenvolvemos intelectualmente. Faz com que nós nos colocamos em contato com uma série de outros companheiros. Isso faz com que a gente vai desenvolvendo a compreensão, a tolerância um com o outro. Vai levando ao nosso desenvolvimento moral. Esse contato, esse aprendizado com os outros, né? Então, a falta de algo aqui na matéria me faz com que eu procure cada vez mais crescer e desenvolver. Automaticamente, me leva ao crescimento intelectual, né? Então, a gente percebe que em tudo há uma regência de Deus. Aquele que não está em busca, aquele que não se coloca, não se predispõe a esse trabalho, com certeza vai sofrer as consequências disso, né? Hora ou outra, ele vai colher esses frutos. Então, nós temos que estar dispostos ao trabalho. E tem aí, entre tantos exemplos, né? Temos a parábola do semeador. Lembra dos detalhes? A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas saiu na primeira hora, na segunda hora, procurando trabalhadores. Encontrou um que começou a trabalhar desde cedo. Encontrou outros mais no meio-dia, mais de tarde, até aqueles da última hora. E foi trabalhar na hora de acertar. Aquele que trabalhou mais ganhou mais, aquele que trabalhou menos, todos iguais. Porque a vontade e o desejo de cada um deles era a mesma. Porém, as oportunidades chegaram em momento diferente. Então, a nossa vontade, o nosso desejo de ir em busca disso já está valendo. O que eu não posso é cruzar os meus braços pela preguiça. Pela preguiça. Eu tenho que estar disposto ao trabalho para que a hora que ele chegue, essa é a hora. E eu estou aqui pronto para isso. E o trabalho não é material apenas. E os Espíritos destacam isso com muita clareza. Há o trabalho espiritual que é enorme. Todos nós temos a capacidade de trabalhar em algum departamento, de alguma forma. Tanto que os espíritos desencarnados trabalham. E Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. E seja o trabalho voltado para qualquer instituição, para qualquer companheiro que necessita, seja o trabalho de estar acolhendo os irmãos que estão em necessidade, seja o trabalho da oração por alguém, pelo atendimento fraterno de telefone, quantas e quantas pessoas estão lá agora, voluntariamente, sentadas atrás de um telefone, aguardando aqueles que estão em dor. A predisposição para o estudo dentro de uma doutrina religiosa, seja ela qual for, seja ela a doutrina espírita, em especial a gente está falando dela, então a gente está buscando atenção para ela, mas qualquer outros companheiros de outras religiões que se dedicam ao estudo da sua doutrina, que precisam de conhecer, porque vai levar ao caminho que nos conduz a Deus. É um trabalho. Trabalho é toda a ação útil que a gente vai fazer, né? O acolhimento de qualquer ser. Então precisamos de ver o trabalho não como um sacrifício, mas sim como um benefício. Como um benefício. É o momento em que nós estamos aqui para progredir. E eu vou lembrar de novo a mesma fala que eu trouxe numa última palestra,
do nosso companheiro Marcos Vinícius, quando a gente estava reunido no presídio, que um companheiro lá chegou e disse assim: bom, então, quando eu chegar ao nível de Jesus, aí eu cumpri a minha missão? Quando eu chegar ao nível de Jesus, está tudo resolvido, aí já sou um espírito de evolução máxima e acabou o meu compromisso? Marcos Vinícius sabiamente respondeu para ele: quando chegar ao nível de Jesus, está começando o seu trabalho. Até agora é o estudo, é a preparação. O nível de Jesus está começando. Tanto que ele teve aqui na terra, né? Todo o sacrifício, para a gente vê como um sacrifício, para ele foi amor, né? Não é sacrifício. Então o trabalho é constante para o nosso desenvolvimento. A gente vê aí a reprodução, até isso onde a gente acha, mas não é possível. Há uma ordem divina, né? É uma porta para a nossa reencarnação. E a gente precisa disso para a nossa reparação. É aqui que nós vamos estar de encontro, né, com aquilo que a gente cometeu de erros e de acertos. É aqui a nossa escola, o nosso tratamento. Então, a lei de reprodução, né, é uma necessidade para o nosso progresso. E quem for ler lá, e eu recomendo que pega esse capítulo e vai detalhadamente, ele fala desde o nosso compromisso como pai, como filho, como o compromisso daquilo que a gente usa para poder evitar os filhos, evitar que não se haja o nascimento, é maravilhoso. Então traz detalhes, a gente está bem coberto disso, mas tudo dentro de uma ordem de um crescimento de Deus. Então a reprodução, ela vem aí como uma porta para nos promover o ingresso nessa escola chamada Terra, para nos promover meios de tratamento. É essa porta aberta, e precisamos de olhar ela com um cuidado muito especial, né? Com um compromisso imenso. E quantas ainda a gente vê que abrem essas portas e depois aquele compromisso fica pelo meio do caminho. E aí a gente recorda aqui o que Jesus disse, né? Ainda é preciso que haja o escândalo, mas ai daqueles que haja o escândalo. E essa falta de compromisso a gente vê ainda os orfanatos com algumas crianças, e como que melhorou, né? Como que diminuiu as crianças dos orfanatos. A gente vai acompanhando, vai ali no aprisco para a gente poder ver, ainda tem, mas como que reduziu esse número? Perto do lar que a gente conheceu, a gente vai lá no Recanto da Criança, no aeroporto, a gente olha os jovens lá, como que diminuiu. Então a gente vê que o progresso está chegando, o progresso moral, está havendo muito mais acolhimento. A gente está falando aqui de Cachoeiro, né? Imagina isso aí fora. Então, estamos chegando com esse compromisso, mas é preciso de ver como uma lei da natureza, né? A conservação, que é um cumprimento dos desígnios da providência, e a gente tem que ver. Imaginamos a conservação, a lei de conservação, o quanto que ela é importante nas nossas vidas. Cada um de nós temos um instinto de sobrevivência que é imenso. Qualquer coisa que passar aqui agora eu vou, me desviar imediatamente. Qualquer insegurança que eu tenho eu vou parar. Mesmo assim, quantos e quantos companheiros ainda não dão conta da dor, não dão conta das suas dificuldades e se submetem ao suicídio. Imagina se não tivéssemos uma lei de conservação, que está aí, nos chamando a atenção, nos buscando, fazendo com que nós cuidamos de nós mesmos, nós preservamos a nossa vida da matéria, porque ela é importante para nós. Porque ela é importante para nós. Mesmo sabendo que somos espíritos eternos, né, que não acaba a nossa vida apenas com a vida do corpo físico, mas nós precisamos desse instinto de preservar a nossa vida da matéria, porque é aqui que nós vamos crescer, é aqui que nós vamos acelerar o nosso processo de desenvolvimento. E agora para a lei de destruição. Mas até a destruição é uma lei? A gente pode perguntar, né? E é muito necessária.
que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E quem lê lá o capítulo da lei da destruição, vai ver que os espíritos de Kardec não descuidou absolutamente de nada, nem da própria autodestruição, né? Nem em algum momento ele deixa de falar das guerras, agora a gente está vivendo isso, dos flagelos naturais, que tudo é necessário e que absolutamente tudo está dentro dos desígnios e bem organizado por Deus e acompanhado por Jesus. Porém, ninguém, absolutamente ninguém que está envolvido em qualquer desastre natural, em qualquer momento de um processo de guerra, não está ali por acaso. Tem compromisso para que esteja ali. E de novo eu volto a relembrar, ainda é preciso que haja o escândalo, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Então, se qualquer um de nós temos compromisso com o processo da guerra que está lá acontecendo, é uma responsabilidade imensa nossa, porque não deveria ter. E quando Kardec pergunta aos espíritos, ainda é preciso, não há um outro meio que possa se passar ou se evoluir, que não seja pela dor, pelo sofrimento? Não há um outro meio que se pode permitir? E a resposta dos espíritos é, sim há. E Deus proporciona, mas o homem não consegue ainda enxergar. E a gente começa a analisar tudo aquilo que a gente vê à nossa volta. Quantos e quantos chamados, quantos e quantos alertas, quantas e quantas orientações, mas nós ignoramos. A porta larga nos convida ainda às ações da matéria, nos convida ainda para as facilidades do mundo. E aí nós cometemos as destruições. E aí volta a relembrar, é preciso daquele momento que Deus, como Pai de amor e de bondade, pega na mãozinha, coloca na escola, mesmo que a gente fica lá chorando, mesmo que a gente fica lá gritando, mas a gente sabe que aquele é o melhor momento dos nossos filhos, e Deus ainda permite. Não concorda, não gostaria que nada disso acontecesse, nenhum dos sofrimentos, mas está dentro de uma lei. E todas as leis são para serem cumpridas, né? Assim como as leis que nós encontramos aqui dentro do meio civil, assim como as nossas leis de trânsito, ela está lá. Se a gente infringir, chega a multa, chega a conta, mas a culpa não é dela nem de quem criou, são dos nossos erros, das nossas infrações, são dos nossos exageros. E assim é a lei divina, que vai nos colocando, nos esclarecendo, e nós vamos sofrendo as consequências das nossas próprias ações. Agora aí, a relação do homem para com o próximo. E quando a gente vai fechando todas essas leis, né? Primeiro momento da relação do homem com Deus, a relação do homem para com ele mesmo, agora a relação do homem para com o próximo, está bem claro aquilo que Jesus resumiu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aprende a amar você, ama a Deus, aprende a amar você, e aí você vai conseguir ter algo para poder distribuir para o seu próximo, né? Então a gente vê lá a lei de sociedade. Não tem como a gente escapar dela, não dá para poder viver sozinho, dependemos sempre um do outro. E a gente tem uma escola, a gente tem lá o lar, que vai trazendo para a gente a família, que vai nos mostrando os caminhos. Olha o que você vai encontrar lá no meio da sociedade. As dificuldades que a gente vai ter, é um meio da gente aprender. Então, a responsabilidade. E deveria ser assim, né? Os fortes devem ajudar os fracos, é a fala dos Espíritos. O sábio deve ajudar aqueles que ainda não conseguiram alcançar esse conhecimento. É um auxiliando o outro. E na verdade o nosso egoísmo ainda, né, faz com que nós pensamos muito nas nossas ações, naquilo que é benéfico para mim, e assim a gente vai caminhando, sem perceber que a gente está cavando um buraco ali muito pertinho da gente. Se a gente começar a olhar para o outro, o que eu posso fazer por ele, né? É caminhar, olhar para trás para ver quem está atrás de nós, uma mão estendida para poder buscar aquele, mas a outra lá na frente, segurando daquele que pode me ajudar.
E é essa corrente que faz com que todos caminhem. É que vai fazer com que a sociedade se enxergue com amor. Vai olhar todos verdadeiramente como irmãos. A lei de progresso, ela vem tudo isso aí que a gente está fazendo, né? Esse desenvolvimento dentro da sociedade, ela vai fazer com que esse progresso chegue para nós. Então o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Quando os Espíritos faz esse comentário, ele diz que ninguém vai ver no outro o que vai desenvolver em mim. Tem que ser uma mudança interior. Para que haja esse progresso verdadeiro, eu tenho que buscar dentro de mim. É aquele mergulho interior para que a gente possa encontrar lá dentro a lei divina que está escrito na nossa consciência. Eu compreendendo a mim, eu vou compreender o outro. Por isso ela vem completando aí a lei de sociedade, né? A lei de igualdade, a gente olha para a nossa volta e fala, cadê? Aonde? Se a gente for olhar apenas por esse momento da matéria. A gente vai compreender aonde ela está exatamente através da reencarnação. Todos nós somos criados simples e ignorantes, mesma forma, tudo igualzinho, com destino a chegar a essa perfeição. Mas Deus deu a cada um de nós os mesmos meios para poder atingir, né? Todos vamos chegar a essa perfeição e vamos passar. Essa desigualdade que a gente está, não tem nenhuma participação de Deus. A desigualdade está exatamente no nosso egoísmo, na nossa vaidade exagerada, na nossa ambição de olhar apenas para o nosso umbigo. E nós criamos essa desigualdade. Por isso, a justiça está aí na lei de causa e efeito. Que ninguém vai escapar a essa lei, né? Tudo aquilo que plantou vai colher. E é aí que está a igualdade. Se eu for olhar agora, nesse momento, aquele companheiro lá que nasce com todas as suas deficiências, o outro que nasce perfeitinho, em algum momento ele criou aquela situação para ele. Na maior parte das vezes é um pedido para que ele possa vencer as suas dificuldades, para que ele possa vencer as suas tendências. Claro que chega aqui a gente não lembra, e alguns passam com muita força, com muita resignação, outros ainda vão questionar essa justiça de Deus. A liberdade, então a liberdade absoluta ainda não temos aqui. Por mais que nós temos o livre-arbítrio, né, que nos permite agir, mas ele tem uma responsabilidade. Você pode agir, mas a responsabilidade daquilo que você fez, ela vai vir para você. Agora, a liberdade absoluta, como colocam os Espíritos lá, aqui ainda não, porque se existe a lei da sociedade, né, eu tenho que estar em contato com o outro, então a minha liberdade vai até o momento em que eu não vou magoar, em que eu não vou ferir o outro. É o respeito que eu tenho que ter por ele. Então, existe um limite nas minhas ações. Agora, Deus vai permitir que você ultrapasse isso. Aí você está infringindo a lei dele, a lei divina. E aí, quando eu falto com respeito, quando eu atropelo, quando eu tiro proveito em cima do outro, quando eu uso da minha inteligência, quando eu uso das minhas capacidades para poder prejudicar o outro, né, para poder tirar proveito em cima do que o outro faz, já estou infringindo essa lei de liberdade. E aí as consequências ela vai vindo. Então, só vamos ter a liberdade absoluta se a gente estivesse lá no deserto, como colocam os Espíritos, onde ali toda a ação vai ser minha, né? Onde eu não vou ter ninguém para que eu possa infringir. Então, a gente tem o livre-arbítrio, sabendo que a responsabilidade das nossas ações é nossa. Fechando essas 11 leis, então tem justiça, amor e caridade. Uma lei, né? Justiça, amor e caridade. E ela traz o resumo de tudo isso aí, né? Então, a justiça, na verdade, ela
tem que estar aí com respeito, onde a gente vai respeitar o direito dos outros. Só há justiça se eu respeitar o direito do outro. Isso em todos os parâmetros das nossas vidas, né? Se não houver esse respeito, não tem como ser justo, né? E está aí para a gente também, né? Quando ele completa com amor e caridade, né? O amor e a caridade, se a gente for olhar o que os Espíritos falam lá da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Aí está a caridade. Então, justiça, amor e caridade, é preciso desse respeito, é preciso da benevolência para com todos, é preciso de compreender, de ter a indulgência com os erros dos outros e o perdão das ofensas, para que a gente possa trabalhar verdadeiramente com isso. E a gente recorda Joana de Ângeles novamente, quando ela diz ali, olha, que esse nosso maior problema, nossa maior dificuldade é a resistência às mudanças. Custamos a perceber que o que impede ou protela a solução dos nossos problemas, sejam eles físicos, psicológicos ou morais, é a nossa resistência às mudanças. Então veja bem, está na nossa consciência a lei divina. Na maior parte das vezes, nós já sabemos como que devemos agir, mas nós temos resistência às mudanças, porque a mudança, ela nos exige uma ação diferente, renúncia de muitas coisas que nós gostamos de fazer, e a gente resiste a isso. Como a gente vê ali, né? A gente vê caminho, o outro pode estar pegando, empurrando a gente, mas a gente tem uma resistência àquilo que é novo, àquilo que vem trazer algo diferente para a gente. Não nos damos nem a possibilidade de analisar. Tudo é preciso que a gente analisa, né? Buscar essa oportunidade de mudança. Aqui a gente não vai detalhar, mas o último capítulo dessa terceira parte do Livro dos Espíritos fala da perfeição moral. E aí já é um conjunto, né, um resumo de todas essas leis, onde ele trata das virtudes, dos vícios, das paixões, o egoísmo que está sempre muito presente junto de nós, os caracteres do homem de bem, onde Kardec coloca ali junto com os Espíritos, né, o que é preciso para ser esse homem de bem. E a gente vai destacar aqui só o conhecimento de si mesmo, para que a gente traga como resumo disso. Dentro desse conhecimento de nós mesmos, Joana de Ângeles, ela diz assim: o homem viaja com os seus formidáveis bólides, naves espaciais, foguetes, né, espaciais fora da órbita da Terra, e todavia não se conhece a si mesmo. Um desenvolvimento imenso tecnológico, intelectual, mas não para conhecer ele mesmo. E aí na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? É a última pergunta desse capítulo. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma colocação lá de Santo Agostinho, que é ele que faz os comentários dessa pergunta. E a gente recorda lá nos primeiros slides que a gente buscou, né, como Emmanuel Kant, ele coloca: a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem, conhecer a ti mesmo. Nada diferente do que bem antes da doutrina espírita já conclamava a gente: olha, vai lá, busca o conhecimento dentro de você, olha mais o que você mesmo tem para te oferecer, e tudo isso vai buscar essa mudança para a gente, né? Por que indício se pode conhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E a resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal
representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, quando as nossas ações aqui da matéria se enquadram todas aquelas leis de Deus, que nós já compreendemos a verdadeira vida. E a gente recorda uma fala de Kardec, acho que no livro Céu e Inferno, quando ele fala do ser e do nada ali, né, no primeiro capítulo, e ele coloca que o homem precisa viver no mundo da matéria, tendo a certeza que a verdadeira vida é a vida dos espíritos. Só assim ele vai aprender verdadeiramente a usar da matéria, mas valorizar o espírito, né? Para a gente já terminando, a gente recorda ainda Santo Agostinho quando ele nos conclama a fazer um balanço moral, né? E aqui ele fala antes, dá um exemplo dos empresários, das empresas que precisam de fazer o balanço das suas vendas, das suas ações, para poder ver o que precisa mudar. Santo Agostinho coloca lá na última pergunta, na pergunta 919, e ele chama assim a nossa atenção: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Então ele diz assim, olha, faz pergunta para você mesmo. O que eu podia ter mudado? O que eu preciso fazer diferente? Será que as minhas ações estão em desencontro às leis de Deus? Faz questionamento, faz um balanço das suas ações e vê o que você precisa de mudar. E aí faz o chamado, né? É tão importante parar um pouquinho para que a gente possa conquistar essa felicidade eterna, que é a felicidade do mundo dos espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, então, lá o Espiritismo, ele traz para a gente aquilo que Jesus já havia prometido lá como Consolador, né? Prometido, nos revela, traz a orientação, por que nós estamos aqui, de onde veio o Espírito, por que das nossas dores, por que do sofrimento, para onde que a gente está indo. Hoje não tem o porquê da gente falar assim, olha, não tenho conhecimento, não sabia disso, não sabia que isso era dessa forma. Hoje a gente tem meios de conhecer. E atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, né? Falando da doutrina espírita. Atrai, nos resgata de novo, né? Nos liga novamente a Deus como sendo bom e justo. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? A resposta, não. Todos se tornarão perfeitos. Um pai justo e misericordioso não pode banir seu filho para sempre. Então, meus irmãos, coloca aí para a gente que cada um de nós vamos alcançar esse espaço, né? Todos alcançaremos essa perfeição. Hoje já estamos matriculados para poder ter esse conhecimento. Precisamos de buscar isso para o nosso dia a dia. Trazer esses conhecimentos para as nossas ações, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já deixou para a gente todo o seu exemplo e a doutrina espírita vem agora abrir esse leque. Basta cada um de nós buscar esses conhecimentos e deixar que saia de nós através das nossas ações. Está aí apenas uma amostra grátis, né, dessas leis morais, que vale muito a pena pegar lá o livro dos Espíritos, o Evangelho, e olhar detalhadamente. Que Jesus nos ampara, nos abençoe, nos auxilie, nos fortalece para que nós possamos verdadeiramente compreender os seus ensinamentos e deixar sair através das nossas ações. Muito obrigado, boa noite.